Minha gente, hoje eu quero me dirigir aos pais de terreiro de Umbanda, aos dirigentes espirituais. Quem sabe eu consigo ajudar de alguma maneira, principalmente aqueles que estão iniciando agora, ou aqui iniciando agora nesse caminho do sacerdócio, ou então aqueles que vão ser sacerdotes futuramente. Eu tenho quase 40 anos de Umbanda. Em todo esse tempo de Umbanda que eu tenho, ou eu estava como médium, mas acompanhando a minha mãe, que era dirigente de Umbanda, ou então eu estava como dirigente. Então, quer dizer, a minha vida inteira espiritual, eu estava envolvido nas questões que envolvem o sacerdócio. Eu vivi durante a minha vida inteira as angústias, as venturas e as desventuras do sacerdócio de Umbanda. E é por isso que eu acho que eu tenho condição de dar algumas dicas que podem facilitar a vida dos sacerdotes que estão chegando agora, ou daqueles que acham que precisam de algum toquezinho para melhorar um pouquinho seus sentimentos. Então, eu não quero dar dicas sobre ritual de terreiro. Não é este o caso. Cada sacerdote guia o seu terreiro como foi instruído pela espiritualidade, mas eu quero dar dicas sobre o pior, sobre o que é o mais difícil, que é como lidar com pessoas, como lidar com os próprios sentimentos por causa de pessoas. Então, tudo que eu vou falar serve para você que é dirigente de Umbanda, mas serve também para você que não é dirigente, para você que não é dirigente poder entender melhor quem é aquela pessoa que cuida de você, entender melhor as atitudes daquela pessoa, o que passa pela cabeça daquela pessoa que é dirigente. Então, quer dizer, tudo que eu vou falar aqui serve para todos nós. E para começar, eu queria partir de um ponto que deveria ser o mais óbvio para todo mundo, que é qual é a função do sacerdote de Umbanda? Isso parece óbvio, mas não é tanto assim, eu vou explicar por quê. Minha gente, a função principal do sacerdote de Umbanda, sabe qual é? É aquele motivo que leva as pessoas a estar com ele, a razão para a qual ele é procurado, é somente uma, que é ser orientador espiritual. Esta é a função do sacerdote de Umbanda. E é claro que, sendo orientador espiritual, aí tem outras coisas envolvidas, que é cuidar das energias das pessoas, cuidar da vida espiritual daqueles que lhe procuram, daqueles que confiam em si. Enfim, a função do sacerdote de Umbanda, não se esqueçam disso, é ser orientador espiritual. Isso significa que a partir do momento, sacerdote, a partir do momento que alguém entrar para o seu terreiro, você que é sacerdote de Umbanda, você que é pai de terreiro, você pode e deve se meter em tudo, tudo que diz respeito à vida espiritual daquela pessoa. Sabe por quê? Porque dali por diante, qualquer coisa que ela fizer em termos espirituais na vida dela e que traga prejuízo para ela lá no futuro, quem é que vai corrigir? É você. Então você tem esse direito. Você tem o direito de exigir que tudo que ela for fazer em relação à parte espiritual, ela comunique antes a você. Porque se algo der errado, é você quem vai ter que corrigir. É você que vai ter que consertar. E além disso, eu já vi muitas vezes as pessoas fazem as coisas erradas, não contam para o seu dirigente e depois lá na frente dá problema e elas saem do terreiro falando que o dirigente é que não cuidou bem delas. Então você que é dirigente de Umbanda, você tem o dever, tem o direito de exigir que os seus filhos de terreiro entendam dessa forma e lhe informem tudo o que eles pretendem fazer em termos espirituais. Então, você é o responsável pela vida espiritual deles. Mas quando eu falei agora há pouco ali qual é a função do sacerdote, que é de ser orientador espiritual, você percebeu que eu não coloquei adendo nenhum, que eu não fiz observação nenhuma, eu só falei isso, é orientador espiritual. Sabe por quê? Porque é só isso mesmo. Vou explicar. Em nenhum momento eu disse que, além de ser orientador espiritual, é função do sacerdote, por exemplo, ser amigo íntimo do médium. Não falei que o sacerdote tem a obrigação de ensinar ao médium como educar os seus filhos. Não falei que o sacerdote tem a obrigação de se meter nas desavenças de marido e mulher. Não falei que o sacerdote tem que ficar falando tudo que o médium deve ou não deve fazer na sua vida pessoal. Em suma, eu falei que o sacerdote tem a função de se envolver com tudo que é de origem espiritual, cuidar de tudo que é origem espiritual e só, somente isso. Então, sacerdote
que é para quem eu me dirijo principalmente, eu torno a dizer, quando você se sagrou sacerdote de Umbanda, o termo que você assinou, o contrato que você assinou lá com a espiritualidade foi, olha, eu serei orientador espiritual de todos aqueles que confiarem em mim. Eu não vou negar ajuda espiritual a ninguém. Eu vou procurar fazer sempre o melhor. Mas por que eu estou relembrando isso, que a função do sacerdote é ser orientador espiritual? Por que eu tenho que relembrar isso? Porque é muito comum que os médiums, e às vezes até o próprio sacerdote também, é muito comum que os médiums misturem as coisas e tenham dificuldade de separar a figura do seu pai de terreiro da figura da pessoa. E aí os médios acabam, às vezes, achando que, além dele ter que cuidar espiritualmente de si, o seu pai ou mãe de terreiro também tem que ser o seu melhor amigo íntimo de 20 encarnações. Ou seja, é aquele que tem que ficar grudado. Tem que abrir a sua casa a qualquer momento para ele, para o médium. Tem que atendê-lo sempre que achar que ele está precisando. Então, como eu disse, muitas vezes os médiums confundem as coisas. E às vezes os pais de terreiro também entram nessa onda. E aí vão chegar em um ponto que eu vou querer destacar para você. Gente, olha, eu torno a dizer, tudo que eu estou falando aqui é experiência de 40 anos. Tá? Este excesso de intimidade, indo além do que é espiritual, vai dar problema. São 40 anos de experiência. Vai por mim. E o primeiro problema que o excesso de intimidade dá é com relação à família do sacerdote. Sabe por quê? Porque a família do sacerdote, ela não é obrigada a conviver com os filhos de santo daquele dirigente. Aqueles filhos de santo que confundem as coisas e toda hora vão procurar o dirigente na casa dele. A família não é obrigada a conviver com isso. Muitas vezes a família até tolera, por educação, para não magoar o dirigente, mas não quer dizer que fique satisfeita. Então, você, sacerdote, você vai ter problemas com a sua família se você abrir sua casa para todos os seus filhos de terreiro ou para alguns filhos de terreiro ficarem entrando ali, misturando a sua vida pessoal com a vida espiritual. Você vai perder a sua privacidade, a sua família vai perder a privacidade. Ainda mais se aquele pai de terreiro tiver muitos filhos, né? Imagina como é que vai ser. O segundo problema a ser gerado vão ser os ciúmes e a fofoca. Porque logo, logo, todo mundo do terreiro vai ficar sabendo que aquele filho de santo, ele vive na casa da mãe de santo, do pai de santo. E aí começam os tititis. Ele é protegido, ele é o leva e traz. Ah, quer que alguma coisa chegue lá no pai de santo? Fala para ele, que ele vai levar para lá, ele vai dar o recado. E aí começa, né? Começa aquela fofoca que não é boa para ninguém. O terceiro problema desse excesso de intimidade e da pessoa, dos médiuns ficarem frequentando a casa do pai de terreiro, é que em relação ao próprio sacerdote. Olha só, deixa eu explicar para você. Com esse excesso de convivência, com esse excesso de intimidade, levando aqueles que deveriam ser cuidados espiritualmente somente para sua casa, envolvendo-se completamente na vida daquele médium, até no que não é espiritual, nós somos humanos e é normal, então, que o pai ou mãe de terreiro acabe, por essa intimidade toda, desenvolvendo afeto por aquela pessoa, por aquele médium. Mas eu quero dizer para você que o médium, ele lhe procurou, o primeiro passo dele para lhe procurar foi para que você o ajudasse em termos espirituais. Se nós vamos começar a desenvolver afeto por aquela pessoa, um afeto demais, demasiado por aquela pessoa, é natural que a gente crie expectativas de reciprocidade também. Mas agora eu vou falar uma coisa seríssima. Pai e mãe de terreiro. Alguns médiuns aí que estão me escutando vão falar assim, nossa, que frio, nossa, que difícil. Mas eu estou me dirigindo a você, pai e mãe de terreiro. Não se engane. No primeiro momento em que aquele mesmo médium que você levou para casa e com o qual você se envolveu tanto, no primeiro momento em que ele achar que você não fez tudo o que ele queria ou o que ele precisava, ou quando ele se encantar pela promessa de um outro caminho espiritual, ou quando ele se sentir contrariado em alguma das suas vontadezinhas que você não correspondeu, não tenha dúvida. Essa mesma pessoa, para quem era Deus no céu e você na terra, vai sair do seu terreiro, não vai nem se despedir de você, e ainda é capaz de sair falando mal de você. E isso não vai gerar bons sentimentos em você, que criou a expectativa da reciprocidade do afeto. Lembre-se, o médium lhe procurou por questões espirituais. Então é por questões espirituais que você tem que ter o seu relacionamento com ele. Se você mistura as coisas, envolve a intimidade em excesso, isso vai dar problema.
É por isso que eu digo, a função do sacerdote é cuidar da parte espiritual e só. E isso se faz no terreiro. Evitem excesso de intimidades. Eu não estou falando, olha só, deixa eu esclarecer, eu não estou falando de não dar carinho, de não dar apoio para o seu médium, para o seu filho, de não dar o ombro. Tudo isso faz parte. Os nossos filhos precisam disso e nós temos que dar. Eu estou falando do envolvimento emocional do Pai de Santo. Do excesso de intimidade. Tem uma grande diferença nisso. Então, o carinho, o amar o nosso filho de santo é nosso dever. A gente ama. Mas esse amor, ele tem que se limitar na porta da nossa casa. Porque senão a gente vai se envolver muito e nós vamos sofrer depois quando tudo aquilo que eu falar acontecer, e vai acontecer. Já vi isso centenas de vezes. Eu não quero dizer, por exemplo, que o sacerdote não possa ter amigos pessoais dentre os seus filhos espirituais. E nem que não possa orientar sobre a vida pessoal, sobre outros assuntos que não sejam espirituais. Não é isso que eu estou dizendo. Mas só que, às vezes, dentre os próprios médios, tem alguém que já era até amigo do pai de terreiro, antes dele ser pai de santo, né? Ou antes dele ser filho de santo daquela pessoa, já era amigo. Então, ok, é uma outra coisa. Mas se você, pai de santo, tiver amigos, que você considere amigos dentro dos seus filhos de santo, então que as coisas fiquem bem claras, que a figura do pai de santo não seja confundida com a figura da pessoa. O pai de santo é uma coisa, a pessoa é outra. A gente tem que deixar isso bem claro, porque senão quem vai sofrer vai ser você. E quanto a poder orientar seus filhos sobre assuntos que não sejam espirituais, é claro que você pode. Você pode, você deve. Mas quando você for consultado dentro do terreiro, como a gente faz com qualquer pessoa que nos procura lá no terreiro, na consulta, a gente não orienta. Ah, na vida profissional faz isso, na vida emocional procura agir dessa forma. A gente orienta sobre qualquer assunto que não seja espiritual. Então, lá no terreiro, a gente pode orientar, sim, qualquer filho espiritual que nós tenhamos sobre qualquer assunto. Mas ele tem que perguntar sobre as questões que não são espirituais, para as quais ele quer orientação. O que não pode é o pai de santo sair entrando na vida pessoal do médium e sair dando palpite, que às vezes o médium nem pediu na sua vida pessoal. Então é preciso também a gente ter esse limite bem definido para evitar problemas presentes e futuros. Eu sei que é difícil porque às vezes a gente está vendo que o nosso filho de santo, está começando a fazer a maior burrada na sua vida pessoal. Mas aquilo não tem nada a ver com a vida espiritual. E aí a gente fica com vontade de falar, não faz isso. Mas é que tá. Se a gente fala, em primeiro lugar, a gente não vai estar se restringindo a cuidar da vida espiritual. Em segundo lugar, se a gente fala, a gente vai estar interferindo em algo que não está sob o nosso poder, que é a vida pessoal dele. O que está sob o nosso poder é a vida espiritual. É isso que está lá no nosso contrato, ajudar espiritualmente. E ainda assim, além disso, eu já soube de casos, minha gente, que a gente acaba falando, olha, não faz isso, a gente se mete, e ainda é capaz do médium comentar com alguém que nós somos intrusões, porque nós queremos controlar a vida dele, nós estamos nos metendo onde ele não pediu o nosso auxílio. Então guarde a sua língua. Por mais que você tenha vontade de dar conselhos sobre alguma coisa que não seja da vida espiritual, se o médium não pediu conselho, não dê. A sua função é espiritual, a sua função não é se meter na vida dele para a vida pessoal, porque você ainda vai ouvir ele falar isso, eu não pedi o conselho. E além disso, se você começa a se meter na vida pessoal do médium, se lá na frente der alguma coisa errada na vida pessoal dele, ele vai falar que a culpa é sua. Ele vai falar que ele seguiu o que você falou e que a culpa é sua. Então, vamos fazer o máximo, fazer força para nos restringir ao auxílio espiritual, que é isso que está no nosso contrato como sacerdote. É por isso, pais de terreiro, que você pode aconselhar seus filhos sobre qualquer assunto, mas se não for espiritual, aconselha somente se ele perguntar e lá no terreiro, numa consulta, por exemplo. E mais uma vez, para a gente voltar aqui no assunto, evita levar para sua casa seus filhos de santo. Isso só vai criar intimidade desnecessária e vai trazer problema depois. O complicado é quando o terreiro funciona dentro de casa, né? Mas mesmo quando o terreiro funciona dentro de casa, dá para você estipular o horário. Quer me procurar como orientador espiritual, como pai de santo? Então os dias e horários são tais. Fora isso, aqui é minha casa. E por falar em organização de horário, essa é uma das grandes dificuldades que nós, pais de terreiros, temos. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem que estar no terreiro, a gente sabe que a gente tem que fazer trabalhos, mas a gente tem que organizar os nossos horários. Porque a falta de organização vai trazer problema, sabe com quem? Com a família, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com o filho, com o pai, com a mãe.
Nós, sacerdotes, nós sabemos que o que a gente está fazendo lá no terreiro é importante, que a gente tem que estar lá. Mas os nossos parentes nem sempre têm essa visão. E eles não são obrigados a ter. Eles não são, nem sempre são do terreiro, nem sempre são da religião. Então é importante que, se a gente quer uma boa convivência com os nossos familiares, é importante que a gente chegue numa espécie de acordo dentro de casa. Olha, nos dias tal, tal e tal, nos horários tal e tal, são os momentos que eu tenho para cumprir as minhas obrigações espirituais. Fora isso, a minha dedicação é a minha família. A gente tem que chegar numa espécie de acordo, porque senão vai ter problema. E a gente tem que fazer o máximo esforço para tentar não quebrar essa rotina. E cá entre nós, para você ficar ciente disso, raríssimos são os casos de problema espiritual de médium que não pode esperar até a próxima sessão. Raríssimos, raríssimos. E se por um acaso acontecer um caso urgente que apareceu fora daquele horário que a gente regulou para a gente estar no terreiro, a gente depois vai ter que compensar isso de alguma forma em casa. Porque senão não vai ser bom para a família, não vai ser bom para o nosso relacionamento. A gente vai ouvir, sabe o quê? Dos nossos familiares, e com razão, você só vive no terreiro. E a coisa, minha gente, é tão séria que pode chegar a pontos tão extremos que eu já vi mesmo vários casais se separarem por causa disso. Porque um deles era dirigente de umbanda e de vez em quando tinha que ir para o terreiro fora de horários pré-estabelecidos. Os nossos familiares não têm obrigação de tolerar isso, não. É a gente que tem que fazer força para manter essa nossa rotina. E não espere que os nossos médiuns compreendam isso, não. Porque os nossos médiuns são humanos e seres humanos acham que o seu problema é sempre mais importante, querem ser atendidos a qualquer momento. Então, pais de terreiro, organizem seus horários e se lembrem que vocês também têm uma família e que a família não é obrigada a entender o terreiro com a mesma importância que você entende. E ainda falando de relacionamentos interpessoais, agora deixa eu falar um pouquinho das convivências dos médiuns dentro do terreiro. Em primeiro lugar, sacerdote, é importante você lembrar que se no terreiro fossem existir somente pessoas perfeitas, que não erram nunca, o seu terreiro não precisaria nem existir. Então, pai de terreiro, o que eu quero dizer é que você tem que saber que os erros acontecem, você tem que esperar que vai acontecer erro, que as pessoas são limitadas, que as pessoas são cheias de defeito, e que se a sua função é cuidar espiritualmente delas, isso também passa por ajudar a melhorar sua consciência, a desenvolver sua moral, a fazê-la crescer espiritualmente, evoluir. Em outras palavras, entenda, pai de terreiro, que as pessoas, os seus médios, podem errar. E você tem a obrigação de orientá-los a serem melhores ali dentro do terreiro. Então, essa história de perder a paciência facilmente, achar que aquela pessoa difícil, que é do seu terreiro, deve se afastar do terreiro, deve ser excluída do terreiro porque ela é difícil, não tolerar os erros dos outros, seria o mesmo que um médico, por exemplo, falar assim: olha, eu não vou atender fulano porque fulano está doente. Ué, isso é um contrassenso. Se a sua função é justamente essa, pegar os doentes da consciência e transformá-los em seres melhores, doentes da consciência são pessoas imperfeitas. Aliás, é bom lembrar que nós mesmos, sacerdotes, também somos doentes. Também somos doentes da consciência em algum grau. Senão a gente não estaria nem aqui. Então todos nós somos doentes. Aliás, a cabocla Janaína, ela costuma dizer o seguinte, que o terreiro é um hospital onde doentes cuidam de doentes. Ela fala isso em referência a todos nós, médiuns e sacerdotes, todos nós somos doentes. E é bom a gente ter isso em mente, que a gente também é doente, que é para a gente não cair no risco de se sentir superior a ninguém. Aliás, a gente não é e não tem que se sentir superior a ninguém. Mas, guarda o que eu vou falar, na nossa função de dirigente espiritual, a nossa visão sobre o terreiro, apesar da gente não ser superior a ninguém, mas a nossa visão sobre o terreiro, ela tem que ser aquela visão de cima. A gente não pode ter o mesmo olhar que os médiuns têm para as coisas. A nossa visão tem que ser a mais próxima possível da visão espiritualizada. Eu costumo falar para os pais de terreiro, lá na casa do Caboclo Birajara, que a gente tem que pautar a nossa visão e as nossas decisões da seguinte maneira. Você visualiza, por exemplo, que a sua cabocla ou que o seu caboclo agiria da forma como você está pensando em agir? Que o seu preto velho falaria aquilo que você está querendo falar?
Se você visualizar isso, então ótimo, fale, faça, haja daquela maneira. Agora, se ficar difícil de você imaginar que seu preto velho iria falar aquilo que você quer falar, não faça, porque isso não seria uma visão espiritualizada daquela atitude. Então, isso quer dizer que a gente tem que se esforçar, nós, dirigentes, apesar de sermos doentes, apesar da gente ter a visão limitada, a gente tem que se esforçar para enxergar as coisas da forma mais imparcial possível, mais justa possível, mais espiritualizada possível. A gente não pode se deixar envolver em fofoca, em tititi. A gente não pode ficar com raivinha de alguém porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. A gente tem que entender que a nossa função é modificar a cabeça daquela pessoa, é orientá-la para ela ser melhor. Se a gente entra no esquema dela de raivinha, de provocação, de vingança, de ofensa, quando é que a gente está exercendo a nossa função de orientador? A gente está no meio de todo mundo, a gente está precisando ser orientado. Então a gente tem que se eximir desses círculos, dessas vibes difíceis aí de vingança, provocação, de se sentir ofendido. A gente não tem nem que se sentir ofendido. A gente tem que entender que aquilo é um reflexo da doença consciencial daquela pessoa e a gente está ali para corrigir, a gente está ali para orientar. É difícil porque a gente é humano e, como eu disse, a gente também é doente, mas a gente tem que ter essa consciência. E naquele momento, e também em tudo que se refere ao terreiro, nós somos os líderes, nós somos o exemplo, e como exemplo, a gente tem que se esforçar para a gente ser o melhor que a gente puder. E mesmo assim, mesmo a gente se esforçando para ser o melhor que a gente puder, ainda vai ter gente que vai dizer que a gente é parcial, que a gente é injusto, que a gente gosta mais de fulano que de Beltrano, e por aí vai. Mas tudo isso é reflexo da doença consciencial de cada um. E por falar em entrar na vibe de uma coisa de outra, evita também. Não entra naquela vibe de se envolver nas conversas dos médiuns que querem ficar falando mal do terreiro anterior ao que eles pertenceram. É aquela história de não fazer com os outros o que a gente não gostaria que fizesse conosco. Então, se surgir esse tipo de assunto, às vezes os médios têm muito isso, né? Começar a malhar, começar a falar mal do seu terreiro anterior. Corta esse assunto. Não nos interessa o terreiro anterior e nem a opinião do médium sobre o terreiro anterior. Interessa é que agora o médium está conosco e temos que cuidar dele. Temos que resolver os problemas espirituais dele. É isso que interessa. Uma outra coisa que eu quero falar, e agora já entrando também na parte espiritual, é a seguinte: dirigente de umbanda, pai de terreiro, acredite em você, acredite nos seus guias. A cabocla Janaína também, ela brinca. Ela diz que para uma pessoa ser um bom pai de terreiro, ela precisa de 3 coisas. A primeira é a fé, né? Ou seja, acreditar naquilo. A segunda é ter capacidade mediúnica. E a terceira é ser teimoso. Tem que ser teimoso. Ela inclui a teimosia aí como, brincando, né? Ela inclui como uma qualidade. Porque realmente ser teimoso é essencial para um pai de terreiro. Sabe por quê? Porque vai ter muita situação em que todo mundo vai falar que o correto seria você agir da forma A. Mas o seu guia está falando para você que o correto é agir da forma B. E você, como dirigente, você vai ter que ser teimoso o suficiente para insistir naquilo que você acredita, naquilo que o seu guia falou. Não importa que todo mundo fale o contrário. É o seu guia quem comanda o terreiro. É você quem comanda o terreiro. Se alguma coisa der errado lá na frente, é você que vai ter que corrigir. Então siga o que o seu guia fale, seja teimoso o suficiente para não se deixar levar por conselhos, por orientações, por palpite dado pelas outras pessoas. Isso não é bom. Sugestões são sempre bem-vindas, mas antes delas serem aplicadas, tem que ser levado ao nosso guia espiritual, que é quem dirige o terreiro, e perguntar: essa sugestão é válida ou não? E se o guia falar não, não é, não é. E você, com a sua teimosia, você tem que ser o teimoso suficiente para comprar essa briga. E para falar assim: o terreiro vai agir da forma como meu guia diz que é. Podem falar o que for, vai ser dessa forma e ponto. Porque senão você vai estar dando comando do seu terreiro para pessoas e não para o seu guia. E aí vai trazer problemas. Você vai ter problemas. O dirigente também tem que ser teimoso, sabe para quê? Olha só o que eu vou falar para você. Para insistir em uma atividade, que é o próprio sacerdócio, onde ele, dirigente, não vai ganhar nada, ainda vai gastar dinheiro, né? Às vezes para manter o terreiro inteiro, o dirigente é que gasta, então não vai ganhar nada, vai ficar afastado da família e às vezes vai até criar problemas com a família por causa disso, vai gastar ali grande tempo da sua semana, vai ajudar pessoas que ele nem conhece, vai se dedicar ao máximo para cuidar dos seus médiuns e ainda, no final de tudo, ainda é capaz de receber ingratidão e insulto.
Na primeira vez que aquele médium se sentir contrariado. E aí não importa para o médium, né, tudo que o pai de santo fez, o tempo que o pai de santo usou com ele, gastou com ele, tentou ajudar, nada disso importa. Às vezes o médium esquece tudo isso e retribui tudo isso com ingratidão, com insulto. Ou seja, tem que ser muito teimoso mesmo, porque se não for teimoso, o pai de santo não vai conseguir ir adiante, não vai conseguir prosseguir com o seu terreiro. E por falar em receber insultos e ingratidões, pai de terreiro, deixa eu explicar uma coisa para você. Saiba que isso é esperado. Mas você também tem que trabalhar esse sentimento dentro de você de se sentir triste por aquilo. Você tem que evitar criar expectativa sobre o comportamento dos outros. Saiba que é esperado, porque faz parte do comportamento humano isso. Faz parte do comportamento humano, faz parte das limitações de consciência das pessoas. Então não se surpreenda com as ingratidões, com os insultos e não se ofenda com isso. Procure trabalhar esse sentimento de tristeza, de decepção dentro de você. Como eu falei, é bom lembrar que todos são doentes, então evita criar expectativas sobre o comportamento dos outros. A gente não tem poder de controlar a mente das pessoas, de ir lá e mudar o que está dentro da cabeça. Então não dá para esperar que elas ajam como nós gostaríamos que elas agissem. E fica mais fácil de você não criar expectativas se você cumpre bem a sua função de sacerdote, que eu vou voltar lá no começo, que é a orientação espiritual. Agora, se você se permite envolver-se de outras maneiras, emocionalmente, com muita intimidade, então esteja pronto para aguentar o tranco depois. Porque, tirando algumas exceções, né, a gente não pode generalizar, mas o sacerdote ele tem que ter ciência de que, tirando algumas exceções, ele é muito bom enquanto atender à expectativa dos médiuns. Mas o mesmo médium que jurava fidelidade, amizade pela vida inteira, ele pode ser um daqueles que vai se afastar sem nem dar satisfação e ainda sair falando mal. Isso, tudo que eu estou falando, pode parecer muito triste, muito cruel. Eu posso estar parecendo cruel, por exemplo, para os médiuns que estão me ouvindo. Como eu disse, eu não quero generalizar. Cada um de nós é um universo, cada mente é um universo diferente, então tem médios que jamais vão agir desta forma tão cruel com o seu dirigente. Então não quero generalizar, mas eu estou aqui no papel de orientador para dar algumas dicas para o pai de terreiro, e se a gente não tem condição de identificar nos médiuns quem agiria de uma forma e quem agiria de outra, às vezes é melhor a gente se precaver. Então tudo isso que eu estou falando aqui pode parecer muito triste, muito cruel, mas como eu disse lá no princípio, minha gente, eu não estou falando à toa. Eu tenho 40 anos de terreiro e todos eles vividos em contato com o sacerdócio. Eu vi a minha mãe por 40 anos quase aí, por 30 anos, ela sendo sacerdotisa e vivendo as angústias, as delícias, as venturas e as desventuras do sacerdócio. Eu vi a mesma história, as mesmas histórias centenas de vezes. Via com a minha mãe, via agora no meu terreiro. Pessoas dizendo que o seu terreiro é o máximo, que nunca vão sair dali, que você é o melhor dirigente do mundo, pessoas que querem se aproximar e na primeira contrariedade, elas nem se preocupam com o seu sentimento. Então você que está começando seu terreiro, saiba que isso vai acontecer. E por isso, para evitar o seu sofrimento, 4 coisas eu recomendo. Em primeiro lugar, por mais que possa parecer difícil ou frio demais, seja como médico. Cuide dos seus pacientes espirituais, dê o carinho que eles precisam, ajude naquilo que for possível na parte espiritual, mas sem envolvimentos maiores. Resguarde o seu coração. Segunda coisa, procure ser realmente orientador espiritual. E aí retire, para isso você tem que retirar a sua visão daquela ótica material. Procura ver as coisas mais por uma ótica espiritualizada, aquela ótica de cima. Terceira coisa, seja teimoso, acredite nas suas convicções, acredite em você, acredite nos seus guias. E quarta coisa, não crie expectativas sobre o comportamento dos outros. Lembre-se que todos são humanos. E tendo falado tudo isso, parece tendo conversado sobre todas essas dificuldades, parece assim, é difícil, né? Ser um sacerdote de Umbanda. Não, não é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas eu queria que você, sacerdote de Umbanda, eu queria que você se lembrasse que apesar da dificuldade toda, você não está nessa posição à toa. Você foi escolhido pelos orixás para guiar outras pessoas. E se você foi escolhido, é justamente porque você tem condições de fazer isso.
Então, mesmo com as dificuldades todas que vão aparecer, olhe para o alto, agradeça a Deus, agradeça aos seus orixás por essa oportunidade. A minha mãe, que foi sacerdotisa aí por 40 anos, ela tinha uma frase que me marcou muito. Ela dizia o seguinte: felizes são os que têm algo para dar, e não aqueles que sempre precisam receber. Minha gente, um grande beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.